aí quando a gente fala, né, no processo de denúncia em si, ele é um processo que ele também se divide um pouco nesses momentos, né? Então, no momento em que a vítima se encontra. Quando a gente fala de uma criança, a gente precisa entender, por exemplo, essa criança veio contar pra gente. Se ela não é, principalmente se ela não é nosso filho, né? Não tá sob a nossa responsabilidade. Ela já contou pra alguém, né? Alguma providência foi tomada? Se sim, como é que tá esse processo? Ela tá realmente se sentindo acolhida por essa pessoa, né? Acolhida por esse processo dessa providência que foi tomada? Se não, né, ou nenhuma providência foi tomada, aí é com a gente, né? Porque essa criança tá trazendo essa questão pra gente. Então a gente precisa olhar para ela. Essa vítima, ela tá convivendo com o abusador? Se ela tá convivendo com o abusador, ela tá em perigo iminente. Então, o que isso significa? E se ninguém tomar, ou a gente vai entender com ela se existe um adulto responsável que possa ajudá-la, né? Ela precisa de ajuda para ir contar para a mãe, para a avó, para uma tia ou para o pai, né? No caso de ser o outro cuidador, ou não, né? Ela não se sente segura e aí a gente realmente precisa, ou esse outro cuidador, essa mãe, por exemplo, tá participando ou tá sendo conivente com esse abuso, aí a gente precisa acionar conselho tutelar, né? Precisa fazer uma denúncia junto ao conselho, e, enfim, então a gente tem alguns caminhos, né? Mas o mais importante é fazer esse encaminhamento junto com o conselho tutelar, mais uma delegacia, né? A gente poder já fazer o BO, garantir que essa criança esteja protegida o tempo todo. Então a gente precisa olhar, né, com quem que essa criança pode ficar, ou com quem que ela não pode ficar. Além disso, né, quando a gente encaminha para esse processo na delegacia, ela vai fazer um exame de corpo de delito. Então, ela tem que passar, né, por uma avaliação psicológica. Então, tudo isso precisa ser garantido. A partir do boletim de ocorrência, né, e iniciando um inquérito, esse processo ele vai para o Ministério Público. Ele corre em segredo de justiça, porque a gente está falando de um menor de idade. Ele tem, né, e aí ele vai decorrer em uma série de coisas, né, na investigação criminal, a gente vai entender quais são as provas, como que essa criança vai ser encaminhada, quais são as necessidades dessa criança, né, se ela chegou a ter algum problema de saúde, que coisas precisam ser garantidas para ela, para que a partir dali ela não seja mais uma vítima, né? A partir dali ela realmente possa iniciar um processo de reconstrução. Então isso é muito importante, né? A gente entender o momento onde ela está, entender se existe algum adulto que possa apoiar nesse processo ou se esses adultos próximos são parte do problema, e encaminhar para as autoridades corretas, né? Então, conversar com o conselho tutelar, fazer o BO na delegacia, seguir por esse processo. É importante, né? Às vezes, quando a gente fala de um processo, principalmente que tem alguém da família envolvido, as famílias tendem a querer resolver dentro de casa, né? Então, não, a gente vai resolver em família, não precisa denunciar. Assim, e aí eu sei que isso mexe muito com o nosso conceito de família, né? Do quanto a gente quer ter sempre a família harmônica, né? Aquela família doriana do comercial de margarina. Mas é importante ver que o abuso, ele não é um erro de percurso, né? Ele não é algo que você só fez errado. Ele é um crime. E ele é um crime hediondo, especialmente se a gente está falando de abuso de menores de idade, né? Ele é um crime com agravantes, inclusive. Então, a gente precisa denunciar. Não dá para resolver dentro de casa. Infelizmente, não é o tipo de coisa que dá para resolver dentro de casa, que dá para resolver numa reunião de família, né? Porque daí a gente, inclusive, entra naquele outro ponto que a gente falou no vídeo anterior, de colocar a vítima, né, confrontando o abusador. Então,
isso é algo que eu recomendo fortemente que não aconteça, né? Então, a gente pode até demorar um tempinho para conseguir denunciar, para que essa pessoa se fortaleça, né? Mas a denúncia precisa ser feita, porque, primeiro, a gente, né, reconhece o crime, né? A gente reconhece que isso aconteceu e garante, né, que no máximo possível essa justiça vai ser entregue à vítima, né, a essa criança. E, além disso, a gente garante também que outras vítimas não aconteçam, né? Assim, então, se essa pessoa tá livre no convívio de outras pessoas, no convívio de outras crianças, fatalmente existirão outras vítimas, fatalmente existirão outras crianças abusadas. Então, é importante que a gente sempre olhe por esse prisma, né? Que a gente olhe a partir de uma definição de que, infelizmente, aconteceu na nossa família, mas é um crime e ele precisa ser punido como um crime. Então, ele precisa ser levado às autoridades da maneira correta.